Fala pessoal, começando mais um Trocando Ideias, sempre com pessoas interessantes, nosso episódio 43 da segunda temporada. Hoje vocês vão perceber que está um pouquinho diferente, está faltando meu parceiro, o Marcos Dias, infelizmente ele teve um compromisso que não teve como adiar, mas a gente continua com o nosso programa aqui com um convidado super especial que já vou apresentar para vocês. Mas antes de fazer a apresentação do nosso convidado especial, né? E eu quero agradecer nossos parceiros, patrocinadores, né? Começando pelo Estúdio Ecos. Você quer fazer seu podcast, criação, roteiro, distribuição, é aqui no Estúdio Ecos. Fala com o Gui, nosso diretor, Marcos Dias, que vai poder ajudar você com uma promoção especial, como fala aqui no nosso folheto. Tem negócio, vem para cá. E caso você queira falar pelo WhatsApp, o número do WhatsApp é 919728716, tá? Então, você quer criar realmente um podcast de qualidade aqui no Estúdio Ecos. E é o que eu falo, hoje o podcast está só crescendo. E falando onde está localizado o Estúdio Ecos, é aqui dentro da Unip, a Unip de Taboão da Serra. Você quer fazer uma graduação, uma pós-graduação numa grande universidade de conceito, esse polo aqui de Taboão é o quarto do Brasil em relação até o Japão. O seu futuro depende das escolhas que você faz no presente. Ó, para alcançar esse chapeuzinho aqui, que é o capelo, ó, tem que estudar, não é verdade? Seu diploma te espera aqui, faça sua matrícula. Matrícula R$ 99,00. A primeira matrícula já refere-se ao quê? A primeira mensalidade, tá? De julho. Fala com a Cristina, com a Maria Eduarda, fala que assistiu o nosso programa Trocando Ideias e você vai ter um desconto super especial. Anota aí o telefone do WhatsApp, 11 9 16 42 70 74 ou pelo telefone fixo 50 26 6206. Mais de 50 cursos de graduação, pós-graduação que você tem dentro aqui do nosso polo, tá bom? E também vamos agradecer o nosso amigo Robson, da Helpcell. Você que cuida com o celular, precisa cuidar com cuidado, é na Helpcell. Falando agora sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. Tela quebrada, bateria ruim, Helpcell resolve. Serviço rápido, peças originais, qualidade garantida. Anote aí o WhatsApp, 937 34 9952. Seu celular novo sem complicação, assistência até em 4 horas, Helpcell. Chama que resolve, e resolve, tá? Então, fala lá com o Robson, que você vai ter um desconto super especial. E depois eu vou falar dos nossos outros patrocinadores, mas agora vamos apresentar o nosso convidado super especial. Eu tive a honra de conversar com ele uns dias atrás, uma história de vida maravilhosa, é uma pessoa que realmente nascida aqui em Taboão. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso Trocando Ideias. Obrigado. É um grande prazer ter você aqui. Agradeço. E parece que você tem um presente pra gente aí, não é verdade? Tenho sim, aqui o meu livro, Quanto a Vida é Esperança, apresentar isso aqui para você. Nós vamos falar um pouquinho, ó, Enquanto a Vida a Esperança. Esse livro você elaborou, foi em que período? Na pandemia? Foi na pandemia, né? Eu entrevistei aproximadamente umas 20 pessoas. Tá. E assim, sempre tem histórias de superação, né? Todas as histórias são relacionadas a histórias de superação. Bem legal, tem relacionado a esporte, relacionado a religião, algumas pessoas que superaram o vício relacionado a drogas. Então, é bem legal, assim, bem diversificado, vários temas. É um leque muito grande. É um né? leque grande. E depois nós vamos querer saber como é que você chegou, né? É o primeiro livro? Esse é o primeiro. Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. As pessoas falam que tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Você já plantou a sua árvore? Só falta a árvore. E já vai fazer parte da nossa coleção de livros que nós temos aqui. Mas vamos conhecer um pouquinho do Sérgio, né? Nascido aqui em Taboão da Serra, Estado Civil, casado. A esposa chama Sueli Maria, né? Sueli Maria. Professora. São 3 filhos que você... Dois filhos. Maria Clara, né? 19 anos. E Davi, que de 13 anos. Aliás, o Davi é um artista musical, é isso mesmo? Guitarrista, está formando a banda dele, né? Isso mesmo. Formação, graduação, Ciências Contábeis, pós-graduação, Gestão de Negócios, licenciatura em História, professor de inglês, analista de perfil comportamental, coach criacional. Criacional, exatamente. Isso. Caramba, tudo isso? Tudo isso. Meu Deus, até perdi o fôlego aqui. Aí é autor do livro, né? Atua há mais de 25 anos em empresas multinacionais na área de financeira e contábil em diversas empresas. Hobby, ler, estudar,
sobre o desenvolvimento das nações, apaixonado pela história da humanidade e filosofia. Exato. Você gosta de filosofar? Também gosto. Gosta também um pouquinho? Então vamos Também falar um gosto. pouquinho. Então, mas antes da gente entrar, se aprofundar, entender um pouquinho, né, o livro, que é um livro que realmente eu indico para as pessoas, está aqui, né? E como é que faz essa pessoa adquirir esse livro aqui? Esse livro está em todas as plataformas, né? Na Amazon, na Americanas, Shopee, você acha em qualquer lugar. Tá aí e o valor dele você tem já? Ele nas plataformas ele custa em torno de R$50, né? Tá. E já acho que inclui o frete também. Mas também se alguém quiser autografado, pode me chamar no Instagram, que eu também tenho físico e envio autografado. Tá. Vamos marcar aqui um dia aqui na Uni para você fazer uma sessão de autógrafos aqui. Vamos marcar sim. Aqui, vamos estar aberto o convite. Mas vamos lá conhecer um pouquinho da vida do Sérgio, nascido aqui em Taboão da Serra, né? Fala um pouquinho de como é que foi Você nasceu aqui em Taboão da Serra? Nasci em Taboão, sempre morei aqui no Parque Pinheiros, né? Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa. Meu pai trabalhou bastante tempo aqui numa indústria aqui no Taboão mesmo, até se aposentar, né? Trabalhei em várias empresas, comecei no escritório de contabilidade. Depois fui trabalhando em algumas empresas multinacionais também, toda essa jornada, né? E aí fiz faculdade de ciências contábeis, tinha feito técnico contábil também. Infância aí bastante difícil, né? Bastante desafios, assim, uma época anos 80. Seu pai está vivo? Sua mãe está viva? Meus pais estão vivos, né? Moram também aqui em Taboão, continuam morando aqui? Moro aqui também. Você estudou aonde na época de jovem? Eu estudei... Continua sendo jovem, né? Obrigado. Eu estudei aqui no Catarina Comino, aí depois eu estudei no Rui Barbosa, né? Também. No Rui Barbosa você estudou estudei também? No Rui Barbosa, fiz o técnico contábil lá. E aí depois fui estudar em São Paulo, na faculdade mesmo, né? E nessa época já trabalhava na área contábil também, né? E a sua esposa é professora, você falou, né? Ela é professora. A gente se conheceu trabalhando aí na área administrativa, né? Foi amor assim no profissional? Dentro do trabalho, foi isso? Foi, no trabalho. Né? Então, assim, a gente se conheceu. Aí depois tivemos aí, depois de alguns anos, nos casamos. Moramos um tempo aqui no Taboão também, aqui no Jardim São Moritz. E depois, algumas circunstâncias da vida, a gente acabou mudando aí pro Imbu, né? Hoje a gente mora no Imbu tem uns 13 anos aproximadamente. Você mora em Imbu hoje? Hoje eu moro em Imbu. Tá, então você acompanhou também a mudança, o crescimento de Taboão também, né? Você falou que está com quantos anos mesmo? Estou com 51 anos. Né? 51 anos? Isso. Cara jovens. Obrigado. 50... E então você percebeu uma mudança muito grande aqui em Taboão da Serra? O que você percebeu? Mudou bastante, né? Assim, eu venho bastante para cá por causa dos meus pais, meus irmãos, né? Você tem irmão também? Tenho 2 irmãos. Tenho um irmão também é músico, né? O Jaime. A Dilma. Já aproveita, manda um beijo para eles lá. Beijão, Dilma, Selene também, super querida. Então, super legal. Aí, a minha irmã Dilma trabalha aqui na Prodesp, né? Prodesp trabalha? Trabalha aqui na Prodesp aqui. Não sei se vocês sabem, a Prodesp eu falo que é o coração do estado de São Paulo. Tudo que você sai de questão de olerite, tudo que tem relacionado ao governo do estado ali na Prodesp. Toda essa área de processamento aqui. Então, o processamento, né? Ela faz muito tempo que ela trabalha na Prodesp? Bastante tempo já. Então, realmente, na época que nós tivemos o problema de falta d'água aqui em São Paulo, o único lugar, eu lembro, eu estava em reunião, na época eu era síndico do Laranjeira, e eu estava em reunião com o pessoal da Sabesp, e tocou o telefone, o celular do diretor, falando que a Prodesp estava sem água. E ele falou, mandou o caminhão-pipa, é o único lugar que não podia parar de jeito nenhum, não pode parar. O processamento está tudo ali, né? Está tudo ali, né? Tudo que precisa. É o coração do estado de São Paulo, está aqui dentro de Taboão da Serra, né? Você vê como é que é. E aí, fala um pouquinho mais desse momento como criança, jovem. Você aprontava muito, Sérgio? Não, eu sempre fui assim, aquele carinha mais tranquilinho, assim, sabe? Meio um pouquinho mimado, vamos falar assim. Você era mimado? Você é o caçula? Não, o meu irmão é mais novo, né? Assim, mas eu sempre fui assim, mais reservadão, assim, né? Eu brincava na rua, assim, anos 80, normal, né? A gente brincava, jogava bola, mas
Assim, era mais tranquilo, assim, né? Mais reservadão, assim. Era de boa, não era de aprontar muito? Não tacava pedra nas vidraças das vizinhas, não roubava fruta no pé da casa da vizinha, né? Não fazia nada, era tranquilo? Era tranquilo. Na escola você era tranquilo? Também, na escola foi bem tranquilo. Não assim, visitava assim. muito a diretoria? Só uma vez aí teve uma história. É mesmo? Eu sabia que ia puxar alguma coisa. Eu sabia que ia conseguir puxar alguma coisa dele lá de trás escondido. O que você aprontou, Sérgio? Conta pra gente. Então, nessa época eu trabalhava de office boy, né? E eu arrumei aqueles, sabe, canetão, né? E pra mim era tipo uma raridade aquilo ali, né? Eu arrumei um no escritório assim. E aí chegou na escola, eu me empolguei, né? Com aquilo lá e risquei o armário. Aí depois, conversando com os amigos lá também, eles riscaram, escreveram umas coisas lá, assim, né? Aí depois o inspetor dos alunos chegou lá, né? Aí olhou assim, isso aí não estava arriscado na hora antes do intervalo, né? Aí o pessoal tinha visto eu riscar, né? Algumas meninas e tal, falando, não, foi o Sérgio e foi outros meninos aí, entregaram, né? As meninas entregaram vocês de bandeja assim, ó, puta aqui, ó, foi eles. E aí? Aí não teve jeito, né? A diretora foi lá, era até a dona Cecília, não esqueço o nome dela, ficou nervosa, aí chamou minha mãe lá, minha mãe teve que ir na escola, mas foi um vacilo, assim, né? Coisa de criança. Coisa de, estão querendo uns 14, 15 anos. Gente. Já sabia mais ou menos o que estava fazendo. Né? E isso ficou marcado para você? Ficou marcado. Foi a única vez que você foi para a diretoria? Foi a única vez, assim. Então, tá bom. Vamos falar um pouquinho aqui, como foi esse processo de escrever o livro, né? E aí você entrevistou algumas pessoas, como você falou. O que levou você a escrever um livro, né? Enquanto a vida, a esperança. Teve alguma coisa que passou na sua vida, algum processo? Foi, sim, na verdade, né? Como que começou essa história, né? Em 2019, mais ou menos, eu passei por um processo de burnout, né? Que é um esgotamento profissional que você tem, né? E aí, assim, eu fui procurar ajuda médica, né? Procurar recursos mesmo, né? E aí eu comecei a fazer um processo de coaching, né? De carreira, né? Para você entender o que você podia trabalhar, que eu sempre trabalhei na área financeira, mas o que me trazia de propósito na vida, né? E aí eu descobri várias coisas, né? Então, quando eu terminei o processo lá de coaching, né? Durou uns 6 meses e tal. Aí, assim, ela traz um relatório e tal, né? Depois acabei fazendo uma formação também em coaching. Que assim, você pode trabalhar com pessoas, pode dar aula, você pode escrever livros, né? Então, assim, muitas coisas. E aí, eu, naquela mesma época, estava passando um problema, assim, uma coisa de superação mesmo, né? Na minha vida profissional. Eu tinha feito esse treinamento, né? Você já era casado ou não? Já casado, 2019. E aí, assim, eu passei por um processo de superação que eu senti mesmo, né? E aí eu conheci um amigo num treinamento que nós fizemos juntos, que é o Lincoln, né? E ele tinha acabado de escrever um livro. Deixa eu fazer uma... Posso fazer uma fofoca aqui? Ninguém vai saber, só nós dois aqui e o Gui, tá? Esse Lincoln é o que quer fazer o programa com você? Isso, é ele mesmo. É ele, viu, gente? Esse Lincoln é segredo nosso, mas vocês não podem saber. Tá nascendo um podcast bacana logo. O Lincoln... o Lincoln e o Valmir. O Valmir, tá. É isso aí. E ninguém sabe, tá? Ninguém sabe, é segredo nosso, tá bom, fala aí. Aí eu conheci o Lincoln, né, nesse treinamento, e depois de algum tempo a gente continuou se falando, e ele tinha acabado de escrever um livro, né, chamado Amor com Base na Sabedoria. Então, e esse livro, ele, assim, falava tudo que eu gostaria de falar para as pessoas, né, então, assim, muito legal, assim, as mensagens e tal. E aí eu fiquei super empolgado com o livro dele, né? Aí eu falei assim para ele, nossa, gostaria muito de escrever um livro, né? Aí ele falou assim, por que você já não escreve agora, né? Aí eu... Assim, bate pronto, né? Isso ainda 2020, né? Bem no meio ali da pandemia, acho que foi junho, mais ou menos. Aí eu falei, legal, é mesmo, né? Eu vou começar a escrever, eu vou escrever coisas de superação, vou entrevistar algumas pessoas e tal. E aí eu, assim, a princípio eu tinha uma ideia de entrevistar algumas pessoas na rua, sabe? Assim, entender como que às vezes a pessoa tá passando por uma situação, né? E só que aí eu falei, não, eu tenho muitas histórias de superação, assim, minhas e de algumas pessoas, né? Que eu já trabalhei, já convivi, né? E eu comecei, coloquei uma agenda, fui fazendo, sabe, um cronograma, comecei com aquele projeto e fui com muito gás, né? Muito gás fazendo, escrevendo, aí eu
tipo, era pandemia, final do dia, assim, parava de trabalhar, continuava, ligava para as pessoas, marcava por Skype, telefone, né? Porque tava todo mundo dentro das todo casas, mundo né? dentro das casas. E aí comecei. Aí fui escrevendo, fazendo. Nossa, aí foi super legal, tava super empolgado, assim. Deu bastante trabalho e foi, assim, mas foi um crescimento muito grande, assim. Foi uma coisa fora de série, assim, porque você cresce muito, né, conhecendo a história das pessoas. Então você se desenvolve muito. Então, assim, tem umas histórias, assim, que mudaram, assim, me mudaram totalmente, assim. Porque algumas pessoas eu conhecia as histórias, né? Assim, sabia eu já sabia a história da pessoa do começo ao fim, mas não sabia alguns detalhes, né? Então, tipo assim, tinha uma pessoa que trabalhou comigo, a Áurea, né? Que ela passou por uma superação de câncer. E assim, ela chegava no escritório com umas perucas, assim, sabe? Bem diferente, né? Assim, e a gente conversava, super amigo, só que eu não sabia tudo que ela passava, na verdade, né? Então, assim, depois que eu liguei para ela, que a gente começa a conversar, você começa a entender o outro lado, tudo que a pessoa passou, tudo que ela superou, né? Então, assim, tem uns detalhes muito legais e isso te faz crescer muito, né? Aí tem outros casos também, assim, outra história, assim, que é uma das minhas favoritas, que é da Elaine. Ela tem uma história linda de vida, assim, sabe? Ela perdeu os pais com 14, 15 anos, teve que se virar, manter a família unida. E assim, ela foi o eixo, o ponto de equilíbrio da família. Ela passou a ser a pessoa que conseguiu segurar a família, é isso? Ela conseguiu segurar a família, né? Assim, a mãe dela, eu não vou dar muito spoiler, né, no livro, mas assim, o pessoal, né? Mas assim, ela passou por um processo de perda da mãe, né? E a mãe, um pouco antes de morrer, falou: quero que você mantenha a família unida, né? E ela lutou muito, depois teve outros problemas, né, que ela passou. Mas assim, eu conheci ela, tinha uma intuição, né, sobre a história dela, eu conheci ela no trabalho também. Tinha só uma intuição, assim, e depois de 2 anos, eu já tinha saído dessa empresa. Aí eu liguei para ela, falei, eu vi que ela estava postando algumas coisas assim na internet, de marketing digital, né. Aí eu falei assim, nossa, Elaine, né, eu lembrei dela assim e tal. Aí liguei para ela, aí ela, começando a conversar... Aí eu falei, tô escrevendo um livro, um projeto, tal, você topa? Não, claro, vamos sim, né? Aí ela me mandou umas 5, 6 folhas da vida dela. E assim, eu lia, eu ia às lágrimas, sabe? E aí eu fui reescrevendo tudo aquilo, uma coisa muito legal, uma experiência assim de crescimento mesmo, sabe? Eu ia perguntar para você justamente isso, né? Como é que você abordava as pessoas, né? Porque a partir do momento que você vai falar com uma pessoa... O lado íntimo dela está dentro desse livro aqui. Exato. E todas as pessoas vão ler e vão também interpretar do jeito que está lendo, né? Como é que você fez esse trabalho com as pessoas? Então, assim, tem até uma coisa curiosa, que tem algumas pessoas que eu mantive um sigilo, tá? Tal nome, porque assim... Um nome, vamos dizer, o nome não é verdadeiro. O nome não é verdadeiro, né? Então, tem algumas pessoas que elas preferiram manter um sigilo, né? E eu mantive esse sigilo. Criou um nome fictício. Um nome fictício, né? Exatamente. Então, assim, porque assim, algumas pessoas também conheciam a história, né? Mas ela também não queria se expor também, né? Então acabei assim meio que deixando, alguns casos são mais reservados, né? Mas assim, a abordagem geralmente foram pessoas, eu sempre tive uma relação muito boa assim com as pessoas, né? Então foi muito tranquilo, assim, né? E são pessoas que você vive no seu meio, assim, você tem contato, ou são pessoas que você, de repente alguém falou assim, olha, Sérgio, ali tem uma pessoa que tem uma história super interessante, né? Não, assim, todas elas tiveram alguma passagem pela minha vida. Tá. Então, assim, também falo, por exemplo, do meu sogro, que ele me inspirou muito a correr, né? Então, assim, ele fez várias São Silvestres. Que legal, quantos anos tem seu sogro? Ele tem agora 77. Continua correndo? Agora ele tá só caminhando e tal, mas, assim, me inspirou muito, assim, né? Eu participei de 2 São Silvestre, então me inspirei a correr. Você participou da São Silvestre mesmo, lá da Paulista? Da Paulista, em 2019... E 2022, isso mesmo. Você sabe que na época que eu estava no pré-vestibular, no Objetivo, eu usava a São Silvestre como exemplo para poder mostrar para o jovem o que é um vestibular, né? E eu consegui traçar todo o trajeto, não vou lembrar agora de cabeça, faz algum tempo, porque a São Silvestre começa ali em frente ao prédio da Gazeta. Isso.
número 900. E é justamente onde tem o prédio da Unip, a Casper Libero, né? Aquela coisa toda. Objetivo, exatamente. E aí eu falava da trajetória, quando a pessoa começa a estudar no cursinho, tá? E vai chegar um momento da subida da Brigadeiro, que é um momento que é o maior desafio, né? Foi o maior desafio para você na subida da Brigadeiro, Antônio? Foi um desafio também, assim. A primeira acho que foi um pouco mais difícil. A segunda eu acho que eu treinei um pouco mais, estava mais preparado, porque né? Você não parece, mas é uma subida mesmo. É uma subida. E assim, engraçado, interessante, que eu até falo no livro também, né? Porque eu fui assistir em 2018, né? Que eu fui ver lá com o meu sogro, ele sempre ia e tal. Aí eu falei, eu vou acompanhar o senhor, né? Aí tal. Aí eu cheguei na Paulista, assim, eu ficava olhando assim, falei, meu Deus, esses caras consegue correr uma São Silvestre, assim, e assim, você tem assim uma crença que você nunca vai conseguir fazer aquilo, né? Você lembra, eu não vou lembrar agora, porque você sabe quantos quilômetros são? São 15 quilômetros. 15 quilômetros. São 15 quilômetros. E assim, na verdade, eu nem eu corria, né? Eu tinha na época, 2018, 45, 46 anos, né? E assim, eu caminhava, né? Tinha até uma esteira em casa, fazendo umas caminhadas e tal. Mas assim, correr mesmo eu não corri. Aí eu falei assim, quando eu saí de lá, né, eu falei assim, não, eu vou correr essa São Silvestre, eu coloquei isso como objetivo, né? Em 2019 eu vou correr a São Silvestre. Aí eu comecei a treinar logo no comecinho do ano, assim, em janeiro já, né? E foi, no começo é bem difícil, né? Que você começa a treinar, assim, é uma coisa que você sente muita dor, né? Seu corpo não está acostumado com aquilo, né? Aí, na época, eu li um livro, eu esqueci o nome do livro, assim, de cabeça, mas assim, ele conta a história de um pai e um filho que corriam, o pai empurrava o filho na cadeira de roda. Mas isso daí tem documentário. Tem documentário, tem filme, passou no Fantástico, um monte de coisa, né? Bem legal. E eu, na época, assim, eu nunca nem tinha visto o filme, né? Mas eu tinha comprado o livro, assim, por acaso. Aí eu comecei a ler o livro e depois eu lembrando assim, né? Quando eu tava correndo, não, o cara consegue empurrar o filho dele e correr, por que eu não consigo sozinho aqui, né? E aí foi me motivando também, né? Me espelhando também o meu sogro, tudo. Então foi super legal, aí eu acabei participando mesmo. E você fez o percurso todo até o final? Todo o percurso até o final, correndo até o final. Gente, ó, tá vendo? O cara é superação bem legal, mesmo. Bem legal. E vou aproveitar, nós estamos vendo aqui o tempo, né? Vamos fazer mais um agradecimento a outro patrocinador nosso, né? Agradecer a P4 Negócios Imobiliários, né? Sonhar em ter uma chave da sua casa própria é o sonho de todo mundo, não é verdade? Sem burocracia, custos de financiamento, às vezes desanima as pessoas. É lá que na P4 você vai conseguir realmente, eles vão te dar uma assessoria para ajudar. A P4 tem solução perfeita para você. Assessoria completa em financiamento imobiliário, com todos os bancos para garantir as melhores taxas e condições do mercado. Gente, aí você tem que se preocupar, porque às vezes você pensa que você está fazendo um bom negócio e quando você vai sentar fazer a conta, a coisa é complicada. E é o melhor de tudo, você não paga nada até a emissão do contrato. Nossa assessoria especializada te acompanha em cada etapa. Pare de perder tempo, procure o financiamento ideal. É na P4, gente. Dê o primeiro passo no rumo ao seu sonho. E tem que tomar cuidado, né, Sérgio? Porque às vezes um sonho pode virar um pesadelo, né? Porque todo mundo quer ter uma casa, né? Então tem que tomar. Entre em contato agora para P4 Negócio Imobiliário. O imóvel certo na hora certa para vocês. O WhatsApp é 957431375, né? Na rua Amaro Cavalheiro, número 347, Parque Pinheiros, aqui do lado aqui do Polo de Taboão da Serra, perto aqui do shopping, né? Então, gente, vai lá, realmente, vocês vão ter realmente uma assessoria de primeira, tá? Fala que assistiu aqui o Trocando Ideias e aí vão poder te ajudar. E também falar um pouquinho de assessoria, né? Aí a consultoria contábeis, né? Adler Consultoria, soluções contábeis impulsionam o seu negócio. A Adler Consultoria oferece assessoria contábil simplificada com gestão financeira, consultoria e estratégia, planejamento fiscal e tributário sob medida, regularização da empresa, deixa a burocracia com a gente. Gente, saúde de uma empresa depende muito de quem está por trás cuidando de tudo isso aí. Olha quanta coisa você tem que cuidar. Foco no crescimento enquanto cuidamos da sua contabilidade. Anote o WhatsApp 368824243. Repetindo, 382
4243. Ou sabe mais através da adre.com.br. Adre Consultoria, parceiros do seu sucesso financeiro. Fala que assistiu aqui o programa Trocando Ideias, tá aqui na descrição para vocês e procura lá que vocês vão ter uma boa assessoria. Vamos continuar um pouquinho mais falando aqui sobre a sua trajetória, o seu livro, né? Claro. E aí você falou, quantas pessoas hoje você está hoje aqui dentro do seu livro, que você entrevistou e tal? Aproximadamente umas 20 pessoas, né? Então, como eu comentei, então, assim, são pessoas, algumas da família, também conto uma história bem forte de superação da minha esposa, né? Ah, é? Então, ela, 2014 para 2015, né? Ela passou por uma cirurgia de mandíbula, né? Ah, é? E aí acabou tendo algumas complicações, aí ficou mais de 30 dias internada. Então eu trago muito detalhes, né, dessa superação que ela passou. Que foi era professora, né? E precisa falar, né? Precisa falar. Né? Imagina. Exatamente. E assim, foi um processo bem difícil, né? Mas que assim, a gente passou... Eu falo assim que tudo tem um propósito, né, de vida, né? Então assim, a nossa fé, a minha, a dela, a gente renovou muito, né? Com tudo que nós passamos, né? Então, assim, tudo tem um propósito de vida, que eu acredito muito nisso, né? E, assim, Deus sempre esteve ali do nosso lado, dando força, né? E na época, nossos filhos eram bem pequenos, ficaram com as tias, né? Com os avós. Então, assim, foi um processo bem difícil, mas que nos ajudou muito, assim, acabou Nesse crescendo. processo que você está falando, que conta aqui no livro, né? A gente acaba se apegando a Jesus, a Deus, foi isso que você acabou buscando isso mesmo? A gente acabou assim, ela já frequentava assim uma igreja evangélica, né? Tá. E eu ia às vezes com ela e tal, mas assim, a gente renovou muito a nossa fé, sabe? Assim, foi algo que a gente não entendia assim muito, porque assim, às vezes você passa por algumas situações que você não consegue entender porque que você está passando por aquilo, né? Dá um pouquinho de revolta? Não. Não deu assim, revolta, não? Não dá revolta? Não, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, eu sempre tive muita fé, assim, independente de ir a alguma igreja, alguma coisa, né? Assim, meus pais sempre foram católicos, né? Eu cresci na igreja católica, tudo. Mas, assim, eu sempre tive muita fé em Deus, assim, tudo que eu passava na vida, assim, dificuldades, eu sempre tive muita fé, sabe, assim, sempre, assim, eu falo assim, para mim, tem um propósito, eu estou passando por isso, tem um propósito, eu sempre tinha, só que assim, na época que a gente está passando pelo perrengue, né, de eu dizer assim, você não consegue entender, né, muito bem. E assim, aí depois assim, de muito tempo você entende, né, assim, a transformação que a gente passou, né, a nossa renovação, então é muito importante, assim, eu acho que eu sempre falo assim, né, que a gente tem que entender, às vezes, o propósito que Deus tem para cada um, né? Eu tenho muito isso, assim, em mente, né? Tem até um versículo que é Romanos 12:12, né? Diz assim, não se conformai com as coisas desse mundo, mas seja transformado pela renovação e todo entendimento pelo o propósito que Deus tem para você. Então, bonito. Eu ponho muito isso em mente, assim, sabe? Isso bate muito forte em mim, porque eu falo assim que tudo tem um propósito, né? Então, toda a transformação, esse livro, as histórias, as conexões que eu fiz, e tem umas coisas engraçadas, assim, que eu até, quando eu conheci o Lincoln, né, que você vai conhecer também, foi interessante, assim, que a gente fez esse treinamento lá em 2019, e o treinador na época, né, quando a gente entrou, era assim, um clima bem legal, assim, foram 7 dias de treinamento, e eu sentei bem do lado do Lincoln, né, e o Lincoln também, ele tinha uma formação em contabilidade, na época tinha um escritório, e a gente também estava buscando a mesma coisa, assim, sabe? Buscando se conhecer, se transformar. E assim, foi interessante, assim, tinha 120 pessoas aproximadamente nesse treinamento. Tá. E eu sentei do lado dele, tá, né? E a gente fizemos as dinâmicas junto e tal. E aí, engraçado que assim, o treinador, ele até falou assim, o Eric falou assim, às vezes um farol que você atravessa a rua, naquele determinado momento, vai determinar alguma coisa que vai acontecer no seu futuro, ou, né, naquele dia, às vezes você volta para pegar uma chave, tem um livramento, alguma coisa assim. E foi super interessante, que eu sentei do lado dele, e assim, o investimento que eu fiz nesse treinamento, eu falo assim que o maior retorno foi ter conhecido ele lá, o Lincoln, nesse treinamento, né? Depois eu já conheci o Valmir, a gente veio fazendo vários trabalhos juntos de palestras, lives, né? Então foi bem legal, assim, a gente veio nessa jornada aí, divulgando os nossos trabalhos como palestrante, então bem legal. E tudo isso vai criando uma conexão. Então o livro, assim, foi uma coisa que me trouxe
além de toda essa renovação, né, tudo, traz essa conexão com as pessoas. Então, eu acho muito legal, assim, eu acredito... É uma coisa natural. É, uma coisa natural que vai acontecendo, né? Assim, e vai acontecendo, você vai tomando uma proposta. E quanto tempo você levou para escrever esse livro? Foi assim, em torno de 1 ano e meio, aproximadamente. 1 ano e meio? Acho que foi 1 ano aí em revisão, tudo, né? Então, foi 1 ano e meio, aproximadamente, assim, para escrever. Na verdade, eu escrevi algumas coisas, eu tive que, na verdade, reescrever, né? Porque a história não era minha, a história era das pessoas, né? Então, falou que nem o livro não é meu, é nosso, né? Mas foi bem legal. Agora, eu queria entender assim, normalmente a pessoa quando faz um curso de ciências contábeis, ele é mais na área de exatas. Você gosta de números, né? Gosto. Né? Você fez não é tanto da área de humanas, né? Mas você conseguiu ter um equilíbrio com esse lado humano, porque normalmente a pessoa está mais quem faz, de repente, o curso de história, geografia, pedagogia, serviço social. Você fez as ciências contábeis, que é um curso extremamente exato, né, meu? Na verdade, até abri um parênteses aqui. Ciências contábeis é humanas, tá? É humanas, mas ele envolve ele tá mais envolvido ao número. Envolvido no número, planilhas ali, realmente, né? É bem mais assim... Ele não mexe com pessoas. Assim, você tem um contato com pessoas, como qualquer empresa, né? Mas é mais foco ali, às vezes, em resultado mesmo, né? Ver a saúde da empresa, tudo isso, né? Mas é interessante, né? Porque é que nem você falou, é parte de humanas, né? Tá dentro da grade de humanas. Né? Isso foi legal, assim, até você tocar nesse assunto, porque eu de lá para cá eu venho fazendo vários treinamentos na área de desenvolvimento humano, né? Então, por exemplo, tem um treinamento bem legal que eu fiz, que até a gente vai falar da palestra, né? A gente vai fazer uma palestra aqui também, na Unip. E assim, tem uma parte que é interessante, que a gente chama de valores motivacionais. Né? Que assim, é o perfil, é como se fosse o teste vocacional, uma coisa bem avançada, que é bem legal. Então, eu fiz esse teste lá, né, 2019, 2020, e ele traz assim, qual o seu valor motivacional? Por exemplo, o seu, pela conversa que a gente já teve há alguns dias... Você já me analisou, né? Você tem um valor social forte, né? Que é um valor voltado a ajudar as pessoas. Eu também tenho esse valor forte, né? Aí tem um outro valor que é um valor estético, que é mais voltado a artes, por exemplo, do Davi, do meu filho, tocar guitarra, sabe? Pessoal de chefe de cozinha, então é bem legal. E aí eu tinha um valor lá que também apareceu no meu teste, que é o valor teórico, assim, pessoas que gostam de estudar, de ler, então assim, só que isso, ele não tem assim uma coisa, eu gosto disso... Vou ter que seguir aquilo. Ou assim, você gosta disso, por que você gosta de azul? Eu gosto de azul porque é azul. Não, é uma coisa natural, você gosta de artes porque você gosta de artes, né? Então é bem legal esse teste que eu faço, que eu estudei, né? Então é bem legal, assim, eu trago esse conhecimento. Então, assim, mesmo você, assim, para exemplificar um pouco melhor, né? Vamos supor, você trabalha de segunda a sexta na parte contábil, né? Uma empresa. Só que final de semana você trabalha com uma ação social, ajudando pessoas, né? Então, por exemplo, essa minha irmã que trabalha na Prodesp, ela tem esse valor social alto. Eu nunca fiz esse teste com ela, mas eu sei que ela tem esse valor social alto, porque final de semana ela trabalha um bazar solidário, ajuda as pessoas fazendo alimentos. Então, assim, é um valor social alto que a pessoa tem. Então, é legal quando você conhece isso, que você acaba usando o seu melhor, né? Para você ajudar as pessoas e para você se ajudar também nos seus propósitos de vida. Você falou da Prodesp, nós temos uma amiga aqui nossa, aqui, que é a Andréia, da Prodesp, ela faz um trabalho social, hoje ela está dentro da casa da Palácio dos Bandeirantes, e ela é funcionária da Prodesp. E nós estamos vendo aqui, você faz palestra, né, sobre o tema inteligência emocional. Isso. Fala um pouquinho o que é essa inteligência emocional nas suas palestras. Está dentro do que você estava falando? Como Isso. é que é? Então, assim, uma palestra sobre inteligência emocional, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, ele tá muito ligado, assim, porque a gente tem muitas dificuldades. Hoje em dia, por exemplo, tem uma nova lei, começou agora em maio, que chama NR1, né? Que ela obriga, de alguma forma, as empresas a cuidarem da saúde mental dos funcionários. Então, assim, fazer treinamento para a liderança, como aplicar o feedback, como você, né, cuidar da saúde mental. Então, você vê que algo está bem forte, né, no mundo, né? E, assim, nessas palestras, quando eu faço, eu trago
é muito voltado, né, assim, para a gente trabalhar as nossas emoções. Por exemplo, eu falo muito sobre os pilares da inteligência emocional, né? O que são os pilares da inteligência emocional, né? Você se autoconhecer, você conhecer o outro, você lidar com as suas emoções, né? Porque assim, na verdade, nós somos governados por 3 emoções, né? Que é o medo, a raiva e a tristeza. Algum momento do dia você vai sentir isso, né? Então, assim, você sendo rico, você sendo pobre, você sendo um diretor, você sendo qualquer classe, algum momento do dia você vai sentir essas emoções. E aí nas palestras eu trago, né, como que a gente lida com essas emoções, como você lida com as emoções dos outros, né, como que a gente trabalha a automotivação, né, porque assim, você ter esses sentimentos, não é que você você tem inteligência emocional, não é que você está imune a ter esses sentimentos, é você lidar rapidamente, né, com resiliência, como que você sai desse sentimento de tristeza, de medo. Sabe, desse momento que nem de tristeza, então você poder mudar isso que fique um momento melhor para você. Exatamente. Por exemplo, a tristeza é um sentimento que a gente... Como que você consegue melhorar? Você tá muito triste, né? Você praticar a gratidão, né? A gratidão é um sentimento que ele nos ajuda muito. Então, você praticando a gratidão é algo que faz você melhorar, né? Quando a gente olha para o lado, você sempre vai ver alguém numa situação pior que a sua, né? A gente tem sempre maneira de falar isso, né, Sérgio? A gente fala assim, às vezes, não sei se é um modo de se fazer um conforto para si mesmo. Olha, aquela pessoa tá uma situação pior que a gente. Exato. É isso mesmo? É, um pouco disso também, né? Mas assim, a gente sempre... que assim, a tristeza, ela está muito ligada ao nosso passado. E o medo, ele está muito ligado ao nosso futuro, né? A tristeza, você fica ali remoendo, às vezes algum erro que você cometeu, alguma coisa que passou, né, que você não consegue sair. Então, assim, a tristeza é primeiro, você praticar a gratidão, né? Então, nossa, eu tô mal por esse problema, mas aí você abre a sua geladeira, você tem o que comer, abre o armário, você tem o que comer, você tem uma cama ali para deitar. Então, assim, coisas pequenas, né? A gente tem até um exercício que às vezes eu passo para as pessoas, assim, durante a palestra também, o exercício de gratidão. Você escrever... por exemplo, terminou o dia, você vai lá e escreve 10 coisas pelo que você é grato. Isso é um exercício que vai te ajudar. 10 coisas? 10 coisas. O que você é grato no dia? O que você é grato no dia. Por exemplo, chegar em casa hoje à noite eu vou escrever: sou grato por participar do podcast com o Luizinho, trocando ideias. É uma coisa que vai te renovando, né? Você acha que a pessoa consegue escrever 10 coisas? Consegue, jura? Se você procurar, você consegue. Puta, eu tô aqui, viu, Gui? Eu tô aqui pensando que eu tive 10 coisas de gratidão no meu dia de hoje, viu? Tem sim. Assim, e assim, são coisas simples, sabe? São coisas simples que às vezes... Sei lá, por exemplo, hoje mais cedo eu fui almoçar com meus pais. É uma coisa que eu sou muito grato, né? Eu tenho meus pais com 87, 80 e poucos anos. Nossa, então, isso é uma satisfação. Então, eu tava lá com mais alguns sobrinhos, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que ser grato, né? São coisas simples, mas quando você coloca aquilo no papel, né, aquilo te transforma realmente. Você sai daquele loop de tristeza, se você, no caso, você estiver triste, né? Eu vou fazer esse exercício aí hoje quando chegar. Gente, vamos fazer esse exercício em casa, chegar em casa, bem legal. Marcar 10 gratidões do dia. Assim, você pode, por exemplo, tem algumas épocas que eu faço, por exemplo, todos os dias. Aí eu escrevo 5 coisas, que às vezes você não consegue mesmo, né? Que eu fiquei imaginando, eu fiquei aqui imaginando assim, o que eu fui 10 coisas de gratidão no meu dia de hoje. Mas, por exemplo, você entra num loop de tristeza muito grande. Assim, você é um problema muito grande, você não consegue... Vai lá, comece a escrever tudo que você é grato na sua vida. Escreve, vai escrevendo como você vai se sentir melhor. Isso faz uma diferença enorme, assim. É um exercício, assim, que eu pratico. Todos os dias? Todos os dias, assim. Quando você... Claro que a gente tem essa correria, então não vou mentir aqui e falar, todo dia eu faço isso, né? Mas, assim, quando eu tenho tempo, ou às vezes quando você está passando realmente um processo um pouco mais difícil, né? Aí você vai, escreve, e você já vai mudando a sua mentalidade, né? E a gente tem essa mania, assim, às vezes a gente chega muito o lado negativo da vida, né? E aí, infelizmente, quando você pratica a gratidão, você passa a enxergar o lado mais positivo da vida, né? Então, assim, a vida, ela sempre ali tá sempre cercado de problemas, sempre coisas difíceis, desafios, né? Mas quando você olha o lado da vida pelo lado da gratidão, eu vejo que isso muda muito, assim, né? Eu pratico isso praticamente todo o tempo, né? Assim, mesmo que mentalmente, né?
eu pratico isso mentalmente mesmo. E a gente vê, né, Sérgio, que a gente olha que o Brasil, né, não querendo entrar na parte política, não quero entrar nessa parte que é muito complicada. O Brasil tem um potencial tão grande. Exato. Não é verdade? E que às vezes a gente fala assim, todo mundo deveria ter pelo menos uma casa. Exato. Nós temos tanta terra aqui, né? Tanta coisa, tudo que você, né? É uma terra maravilhosa, né? Que nem tem uma passagem que fala que questionaram Deus porque aquele mundo, cada região do mundo era diferente, né? Aí ele falou, olhava ali, o cara falou, nossa Deus, ali tem terremoto, ali tem vulcão, né? E no Brasil não tem nada disso, cara. O que é? É um paraíso, né? É um paraíso. Então, o que vai muito, que você falou, as pessoas que estão no Brasil, né, no nosso meio, fazer a mudança, né? Exatamente. E fazer que cada dia a gente possa fazer um dia melhor, né? Porque você vê, essa semana nós esperamos a Patrícia, né? E uma amiga nossa, 38 anos, jovem. Quando ela chegava aqui, a gente falava, canta pra gente, Patrícia. Ela cantava uma voz maravilhosa. Infelizmente, o câncer levou ela. Inclusive, nós vamos fazer, se Deus quiser, um programa em homenagem a ela, né? E, então, às vezes, falta as pessoas olharem, né? Não custa nada você fazer o bem, né? Exato. Às vezes é uma coisa que para você pode ser um pouquinho difícil, mas para outras pessoas se torna impossível. Exato. Né? Então, às vezes você fazer uma cesta básica, dá para a pessoa. Tudo bem, mas vou ficar com meu cartão negativo. Mas você tem que estar com o cartão negativo. Outro dia eu estava quando eu ficava hoje a gente não vai mais para o banco, mas eu lembro que uma vez aconteceu comigo, eu estava na frente do banco, tinha um senhor na minha frente reclamando pra caramba. Reclamando. Eu falei assim, por que você está... Não, tem que pagar esse monte de conta, não sei o quê. Fica feliz. Olha para o senhor está conseguindo pagar as contas. É verdade. Quanta gente não gostaria de estar na fila pagando a sua conta e está tudo em dia, né? Verdade? Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, às vezes eu sou meio suspeito para falar disso, né? Mas o pessoal reclama muito, às vezes, de imposto de renda, né? E aí, às vezes, eu falo assim, tenta olhar o imposto de renda, pagar imposto de renda, né? Eu falo assim, se você está pagando imposto de renda, é porque você está com um salário um pouquinho melhor, sabe? Tudo bem que a gente tem essa questão política, né? Que a gente fala, tudo. Mas, às vezes, eu vejo, assim, né? Algumas pessoas reclamando muito. Você trabalha com essa questão de imposto de renda? Na verdade, assim, não, né? Que a parte que eu não mexo, mas, assim, só faço minha declaração. Você que faz a sua declaração? A minha eu faço, né? E você acha que o processo no Brasil do imposto de renda é um processo justo? O que você acha? Na verdade, assim, não é um processo justo, né? Assim, muito porque existe muita desigualdade, né? E assim, eu vejo assim que a grana do país ele fica muito concentrado, né? Em algumas pessoas. Então, às vezes tem uma classe ali que eu falo que a classe média, né? Ali, às vezes sofre um pouco mais quando as pessoas procuram ser honestas mesmo, trabalhando, que seja empresa privada, pública, né? Você sempre paga um preço um pouco mais caro mesmo que as outras pessoas que estão mais elitizadas, né? Então, assim, existe uma desigualdade muito grande mesmo, assim. E isso assim, pesquisas, evidências, assim, que... por exemplo, se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei isso... Você gosta muito de pesquisar, né? Gosto. A última vez que eu pesquisei isso, acho que é 5% da população, posso estar errado com esse dado, tá? Mas 5% da população ganha acima de, acho que é 7, 8 mil, uma coisa assim, né? O restante é em torno de 2 mil, 3 mil reais, uma coisa bem assim, sabe? A desigualdade ela é muito grande, né? E fora a concentração de renda, né? Que está assim, numa classe muito alta, né? Que a gente não entende classe política. Então, muitas coisas, assim... A desigualdade é muito grande mesmo, né? Você, que nem... Eu tive há pouco tempo nos Estados Unidos, lá você paga o imposto na hora ali. Você paga ali e que resolve ali. Você acha que é um sistema mais justo? Eu acredito que sim, viu? Possa ser mais justo mesmo. Porque, né? A pessoa já paga ali o que ele comprou, já paga e já fica... Né, É que, assim, aqui tem essa desigualdade, né? Tem toda... Agora está tendo essa reforma tributária, né? Que tá começando a discutir e tal. Talvez mude um pouco, né? Mas, assim, eu acho que a pior coisa que a gente tem é essa desigualdade social mesmo, né? Porque a gente pega... se eu não me engano, o Brasil ele está entre as 10 maiores economias do mundo, né?
Então, e só que assim, você tá, né, nessas 10 economias, aí tá, de repente tá uma Suíça, um Canadá, que você tem um acesso à saúde pública diferente, né? Então aqui, sempre paguei escola para os meus filhos, né? Então sempre tive que ter um convênio particular, graças às empresas que eu trabalhei e tudo, mas assim, você depender do serviço público, né? Você sempre fica com o pé atrás mesmo, né? Então realmente a desigualdade é muito grande, né? É uma coisa que tem que ser. Gui, vamos falar mais um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Porque já estamos aí chegando praticamente na metade, quase no final do programa. Vamos falar de Ótica Visão. Mandar um grande abraço para o Marcelo, nosso parceiro, né? Você que precisa ter um óculos em OD direitinho, é na Ótica Visão. Sua melhor opção, Ótica Visão. Veja o mundo com clareza e estilo. Na Ótica Visão você encontra lentes de alta qualidade para todas as necessidades. Armação modernas e confortáveis. Isso é tão importante, né? Um óculos incomodando é horrível. Atendimento personalizado e exame de vista no local. Sobre loja, você faz o exame, já fica sabendo o que você precisa e já sai com o seu óculos. Cuide da sua visão com quem entende do assunto. Entre em contato pelo WhatsApp 940-875858. Repetindo, 940-875858. Ou vá na loja pessoalmente, na rua Ernesto Rosa da Fonseca, número 219, Taboão da Serra. Ali ao lado do Correio, né, e do Banco Itaú. Ótica Visão, mais do que um óculos. Uma nova perspectiva de visão e quem quer enxergar longe na visão, não é verdade? Mandar mais uma vez um abraço para o Marcelo e fala que assistiu aqui o nosso programa. Vamos falar da Eletrificar, né? Nosso parceiro, comércio de ferramentas, né? Produtos para manutenção e tudo que você precisa, né? Na parte elétrica. Sua casa elétrica da confiança. Importante tomar. Você mora em casa? Moro em casa. Funciona tudo direitinho a parte elétrica lá? Funciona. Com certeza comprou na Eletrificar, né? Na Eletrificar temos tudo para o seu projeto elétrico. Materiais elétricos de qualidade para instalações seguras. Iluminação moderna, eficiente para todos os ambientes. Cabos, disjuntores, tomadas e mais, com garantia de variedades, né? Todos os produtos deles têm garantia, né? Tudo isso com atendimento especializado, preços competitivos e com produtos das melhores marcas. O WhatsApp, anota aí. Não, na verdade é o telefone fixo, desculpa. É 4557-2201. Ou ligue direto lá. Repetindo, 4557-2201. Ou vá na loja pessoalmente, na rua Elias Iasbeck, número 2775B, em Budazar. Eletrificar, energia para iluminar os seus projetos. Nosso estúdio aqui foi feito tudo para eletrificar, né? Então é tão importante cuidar da segurança da parte elétrica, não é verdade? Caminhando mais um pouquinho aqui, eu vi aqui as crenças e limites que as pessoas têm que ter, né? As pessoas às vezes não acreditam no que tem potencial, que pode alcançar, não é verdade? É verdade. Então, esse é o tema crenças limitantes, né? Que eu falo bastante nas minhas palestras também. Assim, é bem interessante, né? Quando a gente fala em crenças limitantes, o que são as crenças limitantes, né? Na verdade, são verdades absolutas que às vezes as pessoas colocavam na nossa mente, né? Como se aquilo fosse uma verdade absoluta, né? Uhum. Então, eu vou até trazer um exemplo aqui interessante, uma historinha aqui, tá? Uhum. Por exemplo, tem um casal, ele tem 2 filhos. E aí, esse casal, né, tem 2 filhos que são gêmeos. Uhum. Aí, interessante. Essa é uma história aqui, tá? E aí, esse casal, o pai, era aniversário dele no dia seguinte. Aí ele chega pra mãe dele e fala: amanhã é seu aniversário e tal. A mãe, né, chega... vou dar o nome aqui de João e Maria, né? João, seu aniversário amanhã, eu vou fazer falar aqui, um macarrão com almôndegas para você, né? Que é o prato predileto dele, né? Uhum. E aí, beleza, ele vai trabalhar todo empolgado e tal. E os filhos, né? Tem os filhos que são gêmeos. Aí chega no dia seguinte, a esposa tem um dia super complicado no trabalho e chega aí faz um arroz e frita um ovo, né? Aí o marido chega e ele começa ali gritar com a esposa: você não fez meu macarrão, que não sei o quê, e começa a xingar. E aí os filhos, tem 2 filhos, né? Aí um fica ali só observando, né? Fica observando e tal. Aí ele fala assim, aí a mãe pega e fala assim: tá bom, vou fazer o macarrão. Aí ela para tudo que tá fazendo, guarda o arroz e vai fazer o macarrão. E aí um dos filhos olha assim e fala: nossa, olha que interessante, meu pai gritou com a minha mãe
Ela atendeu. Ela atendeu, ela faz o que ele manda, né? E o outro filho já olha e fala assim, não tá certo isso daí, tem alguma coisa errada, meu pai não pode gritar assim com a minha mãe. Então, assim, na verdade, quando os pais eles têm determinadas atitudes, ele acaba colocando uma crença na cabeça de algumas pessoas, né? Nas nossas cabeças. Então, assim, a gente tem comparações, aquele seu primo é melhor. Aí, às vezes, a pessoa cresce, aí vai gritar no escritório, vai gritar com a outra pessoa, é porque ela passa situações que vai gravando isso no nosso subconsciente. Então, isso são crenças limitantes, crenças... E aí, às vezes, você vai para uma apresentação, para uma reunião, você tem, não, só fulano é melhor, eu não sou bom, né? Então, nas palestras eu trago essas informações, como a gente lidar com essas crenças limitantes, como que a gente... traz, né, para o nosso mundo, como que a gente consegue vencer essas batalhas internas que a gente tem na nossa mente, né? Então, assim, para escrever um livro, vários momentos, assim, eu falei, não, eu sou contador, o que eu estou escrevendo um livro, né? Não, aí se fica aquela coisa... Mas aí eu fiz muito treinamentos, né, além de estudo muito isso, então... Isso você fala, não, eu sou bom, eu vou conseguir. Então, né? nós podemos falar que são barreiras que a gente tem que ultrapassar? Isso, muitas coisas que a gente tem que ultrapassar, né? São os nossos sabotadores, né? A gente tem vários tipos de sabotadores também, que a gente, na nossa mente, né? Que a gente vai se sabotando, né? Isso daqui acaba sendo, como você está explicando, né? Crenças limitantes, né? Ela acaba pondo um limite e te dificultando que você pode chegar mais longe. Exatamente. Assim, é isso aí, nessa linha? Isso, nessa linha. E aí, assim, muitas vezes você tem que trabalhar essas crenças. Algumas pessoas, elas conseguem, né, por si próprio, vencer essas batalhas, né? Tem até um exemplo interessante do Walt Disney, não sei se você conhece. Mas o Walt Disney, ele tinha um pai, assim, que era uma pessoa muito difícil, né? Que bebia e tal. E aí ele e os irmãos trabalhar para comprar, entregava jornal, né? E ele era muito inconformado com aquela vida que ele tinha. E aí ele falou assim, eu não quero esse sofrimento, eu quero um mundo onde as pessoas não sofram. E aí, de onde ele idealizou a Disney, parque de diversão, toda essa coisa, né? E olha, gente, eu vou falar para vocês, eu tive a oportunidade, é fantástico. E a gente fala que a gente fica triste, você vê muita gente no parque, mas a porcentagem é pequena do mundo que consegue ter a chance de conhecer a Disney, não é verdade? Então, isso é um exemplo de crença limitante, né? Te dar um exemplo aqui, por exemplo, né? O meu filho, uma época ele era muito fã do Harry Potter, né? Harry Potter, eu me deliciei com Harry Potter. Então, tem uma cerveja lá, que é a manteigada. Isso, Puta, que maravilhosa, meu Deus do céu. A gente foi aqui em São Paulo, num lugar chamado Vassoura Quebrada, que é mais um restaurante, né? Tinha essa cerveja, esses negócios, né? Então, aí, só falando um exemplo. Por exemplo, o meu filho, né? Um pouco menor, ele falou assim... A gente conversando, aí ele falou assim... pai, a gente podia conhecer esse parque aqui do Harry Potter, né? Que tem nos Estados Unidos também. E aí eu falei... E assim... Se eu falasse assim para ele... filho, a gente não tem condições de ir nesse parque, porque... o pai não tem dinheiro para isso. Eu já ia colocar ali na cabeça dele uma crença que ele nunca vai conseguir ir nesse parque. Mas agora quando você fala assim, legal, não, vamos sim, vamos programar, vamos planejar, porque você fortalece essa crença na criança, né? Então, na pessoa, né? Então isso é muito comum, assim, algumas coisas que a gente vai falando para as crianças que você vai colocando limites na cabeça dela, né? Eu quero ser, sabe, de repente a criança fala, pai, eu quero ser palhaço. Pai, você é louco, vai estudar, pra que ser palhaço? Não, você tem que falar, não, você vai ser um palhaço e vai trabalhar no Circo de Soleil, você vai ser um dos melhores palhaços do mundo. Olha, que legal. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que trabalhar na mente das crianças. Isso você trabalha nas palestras? Você faz esse trabalho nas palestras? Eu mostro como a gente faz esses trabalhos na palestra, né? Como que a gente quebra essas crenças limitantes, como que a gente age, né, diante de determinadas formas. Você falando isso é muito interessante, que eu acredito que as pessoas, depois de uma palestra dessa, há uma transformação, né? E para você é uma realização. É uma realização. Porque você conseguir fazer uma transformação, né? Que nem você falou Harry Potter. Eu vou ser sincero, eu não imaginava que eu iria para os Estados Unidos, para Disney. Então, depois com 60 anos, né? Eu fui com 60 anos. E aquilo para mim ali foi... Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, caramba, onde eu tô? Exato. Uma coisa que eu pensava lá atrás. Um sonho, né? Sonho. E eu falava... Olha que loucura, Sérgio. Eu falava para os meus filhos... Que eu falava assim, quando eles eram pequenos, um dia nós vamos para Disney. Que legal.
um dia nós vamos para Disney. E no fim eu acabei indo com eles e com os meus netos. Olha que legal, que show! Né? Que show, tá eu não ia imaginar você falar assim, um dia nós vamos para Disney, eu vou levar os seus filhos e eu vou junto. Exato. Eu falava, né? E aí você tocou até um outro assunto, Luizinho, assim, que é muito legal, que eu falo assim, o poder das palavras. Poder das palavras. O poder das palavras. Eu também falo isso nas palestras, assim, que eu falo muito isso para as pessoas, sabe? Assim, até trazer um exemplo aqui de uma coisa que alguém me contou, assim, né? Eu trabalhei numa empresa, aí um cara falou assim, que tinha uma fulana, né? Tal, ele falou assim, essa fulana chegou aqui de manhã, eu chamava de Campanha, né? Meu sobrenome, Campanha. A fulana chegou aqui de manhã, aí eu cheguei assim, dei bom dia para ela falou assim no café, só se for para você, queria estar na minha casa, né? Isso daí, já ouvi falar, bom dia só para você, exatamente. E ela falou, queria estar na minha casa. Aí passou 1 hora, ela foi demitida. Chamaram ela, já tinha uma programação, ela foi demitida. Então, assim, 1 hora ela estava na casa dela assistindo televisão, né? Mas, assim, coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente fala para o universo, né? Então, assim, é muito importante o poder das nossas palavras, né? Eu falo isso assim, a gente tem que tomar cuidado e, assim, e a gente profetizar também, né? Profetizar, a minha mulher cobra muito disso daí. Você tá falando... Assim, eu sei que é um desafio, né? O mundo que a gente vive, então, assim, você chega e fala assim, parece uma conta lá que você não estava esperando, sabe? Quebra seu carro, aí você... aí vem a questão da gratidão, né? Essa droga desse carro só me dá problema. Não, se seu carro tá dando problema é porque você tem um carro, né? Então, que te leva e te traz. Enquanto as pessoas às vezes estão lutando para ter um sonho de um carro, né? Então, assim, mas a gente toma muito cuidado com as nossas palavras. Obrigado, graças a esse carro abençoado, né? Como a gente dizer. Então, assim, a gente... realmente usar as nossas palavras como poder. Então, quando você falava lá, um dia nós vamos para Disney, você já estava mandando isso para o universo, estava falando, foi mesmo, né? Você tem razão. Então, assim, você sabe que eu não sei, eu vi esses dias atrás, não sei se você vê essa história, né, sobre a Michelle Obama, que em campanha com Obama, presidente dos Estados Unidos, né, na época, e aí eles pararam num posto de gasolina, e ela olhou, tinha lá um frentista. Ela olhou, sorriu, olhou pro Obama e falou assim, olha, aquele rapaz foi meu primeiro namorado. Olha. Falou pro Obama. Aí o Obama olhou, viu, era um rapaz moreno, bonito, né, forte. Aí ele virou para ela e falou assim, você vê como é que é? Se você tivesse casado com ela, hoje você seria esposa de um frentista e não do presidente dos Estados Unidos. Ela falou, não, se ele tivesse casado comigo, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. Que legal. Então eu fico arrepiado. Então você vê, né? Às vezes a gente tem pessoas do nosso lado, né? E que pode te levar para cima ou para baixo. Exatamente. Não é verdade? Então é muito interessante. Eu estou olhando assim, gente, quando o papo é bom, trocando ideias é legal, o tempo vai embora, né? E aí, para fugir um pouquinho, para não perder o que a gente fez aqui, né? Fala um pouco sobre o propósito da vida, o que você tem a dizer com o propósito da vida. Vida é um negócio que a gente tem que cuidar com muito carinho, Exatamente. Né? Então, assim, como eu estava comentando essa questão dos valores motivacionais, né? Assim, é muito legal a gente se autoconhecer, né? E quando a gente descobre algo que a gente gosta muito, né? Por exemplo, eu me descobri muito trabalhando com pessoas, motivando as pessoas. Então eu faço vídeos diariamente, coloco lá no meu canal do YouTube, no Instagram também, trazendo motivação para as pessoas. Então isso é uma coisa que eu me descobri, né? E é um propósito de vida, né? Independente se daqui 5 anos vou ser um palestrante aí internacional, vou estar rodando. Por que não, né? Falar, por que não? Por que não? Mas assim, isso nunca vai me parar. Eu nunca vou conseguir, nunca vou parar de fazer isso, né? Eu sempre vou acordar, vou fazer um vídeo, vou mandar uma mensagem, vou estar motivando as pessoas, vou procurar lugares para fazer palestra. Então assim, sempre vou estar trabalhando isso. Isso nada vai me parar, né? Então, o propósito de vida é muito isso. A gente entender primeiro, buscar o autoconhecimento, falar o que me motiva, o que me traz motivação para acordar, o que faz seus olhos brilharem, né? Então, o que te faz levantar da cama e falar, nossa, hoje é o dia que eu vou lá gravar o podcast, ó, trocando ideias. Então, você acorda motivado. Então, assim, quando você tem esse propósito de vida,
é algo que te transforma, né? Então, assim, busca esse propósito de vida, né? Então, assim, o que te motiva, o que te traz fé, o que te traz esperança, né? Então, como eu falei, né, em Provérbios 12:12, né? Não se conformais com as coisas desse mundo, mas seja transformado, né, com a renovação e entender tudo que Deus tem para você. Então, assim, quando você entende realmente o que Deus tem para você, que não é só trabalhar de segunda a sexta e pagar as contas, mas assim, de repente esse final de semana você vai lá ajudar uma pessoa, sabe, você vai... Cara, você tem um sonho de tocar violão, vai lá fazer uma aula de violão, não é porque você tem 50 anos que você não tem mais como aprender. Então, assim, sempre vai ter possibilidades para viver seus sonhos, viver coisas que te motivam. Isso é propósito de vida, né? Então, eu falo assim, o propósito de vida, na verdade, é você ter um bom relacionamento, ter uma boa família. É um conjunto de todos, né? De a gente... Estou vendo mais uma aqui, né? Sobre os desafios que a gente tem da vida, as partes difíceis. Como é que você lida com essa questão no momentos difíceis? O que te leva a fazer virar aquela página? Não, é um momento difícil, mas eu estou virando. Como é que você trabalha isso? Eu trabalho muito assim, questão do passado, né? Tá. A gratidão. Assim, eu falo assim, para as pessoas, a gente tem sempre que olhar assim, a nossa trajetória, né? Então, às vezes a gente olha, você acorda e fala, poxa, hoje estou meio desanimado, né? Tem que fazer aquele trabalho chato, né? Mas assim, quando você olha a sua história, você sempre vai ter coisas pelo que você é grato e coisas que você fez, que são coisas grandes. Então, assim, você terminar uma faculdade é uma coisa grande, você finalizar um projeto que você fez lá no passado. Por exemplo, eu sou muito grato assim, pela minha família que eu construí, que foi algo como essa coisa da Disney, sabe? A gente fala assim, a minha família é do jeito que eu sonhei que seria quando eu digo a minha esposa Sueli, meus filhos, o Davi e a Maria Clara, é do jeito que eu sonhei. Então, assim, tem uma coisa interessante quando a gente estuda essa coisa do desenvolvimento pessoal, você vai encontrar isso em alguns livros do Paulo Vieira, o pessoal da área de coach, assim, que eles falam para você montar um mapa dos seus sonhos, né? Então, por exemplo, olha que interessante, né? Quando eu fiz o meu processo de coach lá, a minha coach de carreira, Diana, falou assim, como que é a foto que você imagina a sua vida daqui um ano, né? Aí eu imaginei uma foto, exatamente o meu perfil lá do WhatsApp, né? Que é uma foto que eu estou num livro fazendo uma palestra para vários professores, né? E assim, eu imagino uma foto, eu com muitas pessoas, não sabia exatamente idealizar o que era aquele momento, mas sabia que eu ia estar ali no meio de várias pessoas fazendo algo. Então, assim, você projeta o seu futuro, né? Então, assim, quando a gente fala de realização de sonhos, né? Então, assim, você desenhar, colocar um plano na sua mente, o que você deseja. Então, assim, o que me motiva? Hoje, uma coisa que me motiva muito sempre é a minha família. Então, assim, você trabalha com um propósito. Cara, eu vou ajudar minha filha ali a terminar de se formar, meu filho, minha esposa é professora, eu vou dar todo o apoio para ela, tudo que ela precisa quando chega em casa. Então, isso é uma coisa que a nossa base, né? Nossa base familiar, então isso é uma coisa que me motiva muito, né? E esse trabalho também das palestras que eu venho fazendo, que vem crescendo bastante, isso também me motiva muito. Então, é um propósito de vida que você tem e te motiva. Tô baixo astral, não, olha quanta coisa eu já fiz, cara, eu escrevi um livro, eu já criei o Davi, já criei a Maria Clara, nossa, olha que legal, cara. Então, você tem que olhar o passado mesmo. Passar e buscar para jogar uma energia positiva para dentro de você, contra aquela coisa negativa. Isso, exatamente, que sempre vai vir aquela força negativa querendo te derrubar, mas aí você olha para você, olha a sua história, né? E todo mundo tem uma história, Vou te falar um negócio rapidinho, porque eu tô olhando aqui, o Gui já tá dando nosso tempo aqui. Eu vim numa família muito humilde, né? Eu morei na Vila Albertina, um lugar muito simples, né? E eu morei numa casa que só tinha um quarto e a minha cama era uma cama de mola daquela de fechar, né? Que você punha no cantinho, né? Tinha a cama do meu pai, da minha mãe, casal e a coisa. E quando eu deitava naquela cama, fazia um barulho do caramba e tal, né? E eu olhava assim, eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar minha vida. Eu punha, toda vez eu falava isso na coisa. E isso daí que você está me falando, a gente começa inconscientemente começar a refletir algumas coisas. E você está me mostrando isso. Exatamente. E falando aqui, ó, o que eu tenho aqui um negócio bacana, o que você tem a dizer sobre a frase a mente é a mente. A mente e mente, né? A mente é mente. Exatamente. A mente e mente, é isso. É uma coisa que... A mente mente, né?
a gente tende, assim, sempre ver um cenário negativo, né? E, assim, 80% das coisas que a gente imagina, na verdade, de ruim, elas não acontecem, né? Assim, as coisas que a gente imagina, ela não acontece, 80%. Então, às vezes, só abrir um parênteses rapidinho aqui, assim, uma coisa que eu falo muito para as pessoas, toma muito cuidado com notícias, né? Com aquilo que você se alimenta, né? Então, assim, somente rede social. Né? E ver lá coisa lá terrível que às vezes não é nem... rede social, TV. Então, assim, você acorda, você começa a ver aqueles jornais que passa de manhã, ele não vai trazer notícias boas para você. Você sabe que você falou, acho que foi a semana passada, até comentei, acho que num programa aqui, eu estava no meu apartamento, minha mulher falando lá de uma situação que aconteceu aqui em Taboão. E ela começou a falar, nossa, em Taboão da Serra. Virei para ela e falei assim, Estela, será que isso está acontecendo só em Taboão da Serra? Exato. Os caras querem vender notícia, muda de canal, isso é muito negativo. Exatamente. Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem, exatamente isso. Então eu falo muito para as pessoas assim, faz muito tempo que eu não assisto mais TV, assim, TV aberta, sabe? Jornal, aquela coisa de chegar em casa e ficar vendo jornal. Isso é uma coisa que nos faz muito mal mesmo, assim, essa coisa da mídia, porque eles vendem uma coisa muito negativa e a gente acaba se alimentando muito disso, né? E esses cenários, igual você falou, será que isso está acontecendo só aqui, né? Todo lugar acontece alguma coisa. Só que assim, a gente acaba... E o que eu falo? A gente tem que, na verdade, se alimentar de coisas boas. Eu falo isso muito nas palestras. A gente tem que se alimentar de bons livros, se alimentar de boas notícias, bons vídeos. Então, eu, por exemplo, assim, eu passo quase uma hora e pouco do dia, em momentos alternados, ouvindo vídeos assim de pessoas, de pregações, de pessoas que me ajudam a me alimentar e me dar força espiritualmente, né? Que eu vejo assim que a nossa parte espiritual ela é muito importante, né? Então assim, a nossa conexão com Deus, eu acho que é a base de tudo da nossa vida. Então assim, a gente tem que se conectar de alguma forma. E assim, você lendo a Bíblia, isso te ajuda muito. Vai sair de casa de manhã? Lê lá Minutos de Sabedoria, sabe? Então, aqui na minha sala, é verdade. Então, isso é super legal, sabe? Isso vai te alimentar. Então, se você ligar a televisão e falar, teve um assalto em tal lugar, não sei o quê, aí você já fica preocupado, você já sai de casa, isso vai te alimentando de uma forma negativa. Então, busque se alimentar de formas positivas. Até música, sabe? Eu adoro música. Então, assim... Música, para mim, representa muito momentos, situações. Isso, assim, independente assim, do estilo que você gosta, tipo assim, use uma música alto astral, que não fica falando de traição, de nada disso. Então, assim, coisas que vai te ajudar a te alimentar mesmo, né? Então, assim, por exemplo, eu sou muito fã de Jota Quest, uma música alto astral. Então, eu escuto muito, assim, escuto meus louvores. Eu escuto de tudo mesmo. E isso ajuda a te alimentar, te ajuda a sentir melhor. Tô meio baixo astral e tal. Põe uma música, põe um louvor, põe algo que vai te alimentar. Você tá muito... Puxa, eu preciso ouvir alguma coisa... vai ver os vídeos no YouTube, né? Vê alguma coisa. Então você não gosta muito de ler a Bíblia? Então vê lá uma passagem, ou escuta uma passagem, sabe? Isso te alimenta muito. Tem coisa... Gente, eu fico tão triste, sabe? No sentido assim que, Sérgio, tá sendo um grande prazer recebê-lo aqui no Trocando Ideias, né? Porque realmente aqui podia fazer uns 2, 3 programas com você, mas infelizmente a gente já está dando o limite, o Gui já me deu um toque aqui. E você vê, ontem nós tivemos aqui uma palestra sobre meditação, com a professora Ana Paula, foi muito legal, para os alunos poderem todo dia antes de levantar, fazer uma meditação, respirar fundo. Isso faz bem pra caramba. Mas, chegamos um momento agora. O que nós chegamos agora, Gui? O que nós vamos fazer agora? Nosso momento... Ping-pong! Opa, tô Sérgio, vamos lá. Eu vou falar aqui uma palavra e você me devolve. Já jogou ping-pong? Você é bom de ping-pong? Já jogou? Bastante. Então tá bom. Esperança. Tudo que a gente precisa ter nessa vida, né? Esperança é fundamental. Ter esperança que teremos dias melhores, esperança que nosso país vai melhorar, esperança que nossos filhos terão um bom futuro. Esperança é tudo. Ping-pong, você tá devolvendo, tem que devolver rápido. Tá bom. Vida. Valorize a vida. Acho que a vida é tudo que nós temos, né? Enquanto a vida é esperança, como diz o livro, né? Então, se você perde alguém que vai embora, você não tem mais como voltar atrás. E enquanto você tem vida, tem esperança. É isso aí. Pessoas. Tem que ser uma palavra, uma ou duas no máximo. Você tá usando... Pessoas. Conecte-se com pessoas. É muito importante você ter uma ótima conexão. Alegria. Alegria, viver. Viver é alegria. Viver é alegria. Esposa.
minha base de tudo, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Aliás, hoje fala que é do lado, hein? Ele tem que ser do lado. Amor. Amor. A nossa base também de tudo, né? O amor. Sem amor, não há esperança, não há vida. Mundo. O mundo... Acho que assim, é o lugar que nós vivemos e temos que fazer de tudo para fazer esse mundo cada vez melhor. É isso aí. Filhos? Filhos é a nossa continuidade, né? Então faça o melhor por eles. Finalmente, o último, Deus. Nossa base de tudo, né? Sem Deus, a nossa vida, é por Ele que nós estamos aqui. Então, temos que fazer o nosso melhor. É isso aí, Gui. Mandou bem. Finalizamos aí. Palmas pro Gui, né? Pro Sérgio. Sérgio, considerações finais, manda aqui sua mensagem para quem, como é que faz aí para adquirir seu livro mais uma vez. Tá legal. Fala da rede social. Tá jóia. Fala aí que tá chegando, vai ter uma palestra. É o momento seu para depois eu fazer as considerações finais também. Beleza. Bom, para quem quer me conhecer melhor, tem o meu Instagram aí, Sérgio Campanha, né? Sérgio _ Campanha. Faço vídeos no YouTube também diariamente, faço publicações também, Sérgio Campanha. Dia 26 de junho, né, fazer uma palestra aqui sobre inteligência emocional na Unip. E também, acho que é isso. É isso aí. Esse agradecimento muito à Unip, aqui ao professor Luizinho, ao estúdio, pela oportunidade. Muito legal estar aqui. Muito feliz. O meu livro também está em todas as plataformas, né? Quem quiser adquirir. E é isso aí, gente. Um grande abraço. Muito obrigado por tudo. É isso aí, mandou bem, Sérgio. É isso que é importante. A gente fica contente de ter pessoas especiais que nem você. Que Deus possa te abençoar. Amém. Que você continue ajudando outras pessoas, porque a gente tem que ter, enquanto a vida, a esperança. Falou tudo. Fantástico. Se você quiser adquirir o livro aqui do Sérgio Saraiva Campanha, já falou pelas plataformas, né, para poder você adquirir. Vamos agora fazer nossos agradecimentos finais aí, nossos parceiros, né, começando pelo estúdio Ecos, né, você que precisa fazer sua criação, roteiro, distribuição, é com a gente. Fala aqui com o Gui, nosso diretor. Gui, agradecer mais uma vez a paciência, a parceria, né, então você quer realmente fazer, é aqui no estúdio Ecos, tá, então procura a gente. O telefone, o WhatsApp é 919-728716, tá bom? E falando também de educação, que é muito importante, é a base, né, de todo jovem cidadão, né? É aqui na Unip de Taboão da Serra, o seu futuro depende das escolhas que você faz no presente, e é verdade. Preços promocionais agora, nós estamos com a matrícula de R$ 99,00, você paga a matrícula, já se refere ao mês de julho. E fala com a Cristina e com a Maria Eduarda, você vai ter um desconto super especial. Anota aí o WhatsApp 916427074. Fala lá com ela que vai ter um desconto super legal. E falando de celular, fala da HelpCell. Né? Você que precisa cuidar do seu celular com carinho é na HelpCell, né? Falando sobre tecnologia, seu celular merece o melhor cuidado, né? Então fala lá com o Robson, né? Serviço rápido, peças originais, qualidade e garantia. Pelo telefone WhatsApp 937349952. Seu celular novo sem complicação. Assistência técnica é até em 4 horas. HelpCell, chama que resolve. Não é verdade? E falar também da P4, negócios imobiliários. Gente, toma cuidado para o seu sonho virar um pesadelo. Sonhe em ter a chave da sua casa própria? É aonde? Pela P4. Mas a burocracia e os custos financeiros te desanimam? É verdade, a parte de burocracia é muito complicada, né? P4 tem a solução perfeita para você. Assessoria completa em financiamento imobiliário com todos os bancos para garantir as melhores taxas e condições do mercado. E o melhor de tudo, você não paga nada até a emissão do contrato. Olha, você não paga nada, só depois que estiver fechado, tudo resolver. Nossa assessoria especializada tem acompanha em cada etapa. Isso é importante, não te deixa no meio do caminho. Pare de perder tempo procurando financiamento ideal. Dê o primeiro passo rumo ao seu sonho. Entre em contato pela P4 Imobiliário. Imóvel certo na hora certa para você. Anote o WhatsApp 957431375. Aqui no Parque Pinheiros, tá? Então, gente, é aqui na P4. Falando de assessoria, consultoria, tá ligado à sua parte, né? Consultoria, né? Então, a Adria Consultoria, soluções contábeis impulsionam o seu negócio. Tem que cuidar da saúde do seu negócio, e é na Adria. Na Adria Consultoria oferecemos assessoria contábil. Você faz tudo isso daqui também?
Não. Simplificar a sua gestão financeira, consultoria de estratégia, planejamento fiscal e tributário sob medida, regularização da empresa. A empresa tem que estar em dia, senão, o leão, pega você. Deixa a burocracia com a gente. Foco no crescimento enquanto cuidamos da sua contabilidade. É verdade. Pensa no seu crescimento, deixa a parte contábil com eles que a Adri cuida. Anote o WhatsApp. Não, aqui está o telefone, né? 3682-4243. 3682-4243, né? Saiba mais, adria.com.br. Adri Consultoria. Parceria do seu sucesso financeiro. É aqui na Adri, tá bom? Ótica Visão, grande abraço pro Marcelo, nosso parceiro, né? Ótica Visão, veja o mundo com clareza e estilo. Na Ótica Visão você encontra lentes de qualidade com todas as necessidades, armação moderna e confortável. É importante, né, gente? Atendimento personalizado e exame de vista no local. Sobre loja, você já desce e já pega o seu óculos ali. Cuide da sua visão com quem entende do assunto. Entre em contato pelo telefone do WhatsApp 940875858 ou vá pessoalmente na loja Ernesto Rocha da Fonseca, aqui em Taboão, número 219, ao lado do Correio, em frente ao Banco Itaú. Ótica Visão, mais que um óculos, uma nova perspectiva de visão para quem quer chegar longe. E finalmente, falamos da Eletrificar, né? Eletrificar a sua casa elétrica de confiança. Na Eletrificar temos todos os seus projetos elétricos. E é importante, o projeto daqui foi feito pela Eletrificar. Materiais elétricos de qualidade para instalações seguras, iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes, cabos e disjuntores, tomadas e mais, com garantia e variedade. Isso é importante. Tudo isso no atendimento especializado, preços competitivos e com produtos das melhores marcas. Note o telefone 4557-2201, 4557-2221, ou vá pessoalmente na loja. Elias Iasbeck, número 2775, em Buras, aqui do nosso lado. Eletrificar, energia para iluminar os seus projetos. Ufa! Finalmente, mas é isso aí. Agradeço mais uma vez a sua participação. Vamos fazer nosso brinde. É água, tá? Agradecer aí a sua participação. Obrigado. Realmente é um grande prazer ter você aqui, receber você aqui. E lembrando mais uma vez, o livro aqui está em todas as plataformas para vocês que querem comprar, né? E agradecer chegando mais um final de mais um episódio nosso, 43. E a gente sempre espera que a gente possa ajudar, levar um pouquinho de esperança, né? Que é que nem você falou, enquanto a vida, a esperança. É isso aí. Vamos lá. Gente, obrigado, até a próxima, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.